Fala pessoal, meu nome é Felipe Araújo, eu tô aqui para falar hoje para vocês um pouquinho sobre personagem e esse vídeo é o vídeo parte 1 de 2, então fica ligado aí para ver o próximo na ordem certa e não misturar as coisas, tá bom? Vamos lá, o que é personagem? Personagem, ele é o elemento principal de uma narrativa, né? Ele é o elemento mais dinâmico de uma narrativa. É com ele que a história vai acontecer, é ao redor dele que as ações da narrativa vão se desenvolver. E o mais importante que a gente tem que definir logo no começo, da hora que a gente está pensando em criar um personagem, é justamente no que ele vai representar dentro da narrativa, né? O que ele vai fazer? Ele vai para um ponto positivo ou ele vai para um ponto negativo? Quando o conflito acontecer com ele, que é o conflito é o ponto onde há a ruptura ali do equilíbrio que o personagem vive, como é que ele vai reagir, né? A gente tem vários exemplos de vários personagens que reagem de diversas formas e a gente fica se perguntando se a gente faria o mesmo, né, na situação deles. Então vamos analisar primeiro aqui essa cena de Breaking Bad. Um pequeno sermão. Perdeu seu parceiro hoje. Qual é o nome dele? Emílio. O Emílio vai ser preso. A narcóticos levou sua grana, o laboratório. Você não tem nada. Estaca zero. Mas conhece o negócio. E eu sei química. Eu acho que você e eu poderíamos ser parceiros. Você quer cozinhar cristal agora? Você e eu. Exato. Nossa. É isso? Ou eu entrego você? Progredindo na história do Breaking Bad, o Walter decide que ele quer deixar alguma coisa para a família dele, né? Ele não quer simplesmente morrer e deixar a família sem nada. Então o que ele decide? Que ele vai usar o conhecimento dele de química, de processamento de elementos químicos, para produzir droga. Será que muitos de nós faríamos isso? Não sei, acho que recebendo esse tipo de notícia, entra muito ali a índole do cidadão, né? Então é isso que você tem que pensar na hora que você cria o seu personagem. Como é que vai ser esse ponto de conflito para ele? Aonde ele vai sentir essa ruptura? Ele vai fazer igual o Walter, que vai ir por um caminho completamente diverso e tentar vender droga para poder deixar um dinheiro para a família? Ou ele vai tentar procurar um tratamento, não desistir, contar para a família, envolver todo mundo e viver cercado ali de amor, procurar um outro caminho? Não sei. Mas cada personagem tem que ter uma narrativa diferente, certo? Então você tem que decidir nesse momento de criação para onde ele vai dentro dessa estrutura. Vamos jogar de novo? Galera, ela vem me buscar em 1 hora. Ai, que droga, hein? Pera. Ela vem aqui te buscar? É. Isso é péssimo, cara. Por quê? Por quê? Fala sério, olha só essa casa, cara. Você tem que ver da perspectiva feminina, entendeu? O que ela vai pensar quando entrar aqui? Olha só, ele tem trocentos brinquedos. Mas e daí? E mais videogames do que uma criança asiática. Ué, tá legal. Aquele é o chefe do Homem de 6 milhões de dólares? É o Oscar Goldman. Por que você tem aquilo? Mas vale uma grana. É muito mais valioso que o Steve Austin. Pode até ser, mas nada disso é sexy. Falou? Eu não estou tentando ser sexy, cara. Fala sério, Asia! Não acredito que moldurou um pôster do Asia. O pessoal da loja de molduras riu muito quando você levou isso lá, não riu? Eles não riram de mim. Ao analisar o ambiente do nosso personagem do filme Virgem de 40 anos, o que a gente vê? Tá lá naquela casa cheia de coisa esquisita, cheia de coisa que talvez a gente não fosse comprar se a gente tivesse dinheiro para comprar. Mas por que o filme mostra isso pra gente? Pra gente já criar uma noção na nossa cabeça sobre a personalidade dele. Quando a gente vê aquele cara se comportando daquela forma, a gente acredita que a narrativa ao redor dele vai se desenvolver daquele jeito. Então acho que é muito importante o ambiente retratar a personalidade do nosso personagem de forma bem precisa, né? E aí, quando eu falo isso, eu falo coloque detalhes no ambiente do seu personagem, né? Um ambiente de um personagem depressivo, por exemplo,
Pode ter ali uma planta no canto que você não está muito contando que é da história, mas ela está ali meio que esquecida, é um ser vivo morrendo, é alguma coisa meio diferente que a gente vai ter noção do que está acontecendo com ele. A gente vai dar um outro exemplo agora de uma história completamente diferente do Virgem de 40 Anos, que é um filme que eu também adoro, que é O Poderoso Chefão, um clássico maravilhoso. E a primeira cena também é uma cena que apresenta o personagem pelo ambiente. O Vito Corleone está ali sentadinho, esperando para receber as pessoas que querem pedir favores para ele. Vamos dar uma olhadinha como é que é. I wept. Why did I weep? She was the light of my life. Beautiful girl. Now she will never be beautiful again. Sorry. I went to the police like a good American. These two boys were brought to trial. The judge sentenced them to 3 years in prison and suspended the sentence. Suspended the sentence? They went free that very day. I stood in the courtroom like a fool. And those two bastards, they smiled at me. Then I said to my wife, for justice, we must go to Don Corleone. Why did you go to the police? Why didn't you come to me first? What do you want of me? Tell me anything, but do what I beg you to do. What is that? That I cannot do. Nesse ambiente do Vito Corleone, o que a gente pode observar? A gente observa o poder que ele exerce sobre todo mundo que está dentro daquele escritório. Aquela mesa de madeira maciça, aquele terno super alinhado, a postura dele de sentar atrás da mesa e a pessoa ter que sentar na frente dele pedindo um favor de uma forma bem formal, ter que chamar ele de padrinho, enfim, todo esse ambiente dele reflete a narrativa, reflete a personalidade dele, reflete quem ele é para a narrativa. Ele é um cara poderoso, ele é um cara que tem controle sobre as ações da narrativa e ele é um cara que pode agir para ajudar os outros personagens. Então receber um tipo de favor do Vito Corleone pode significar algo muito importante para quem está numa dificuldade dentro daquele mundo. Então acho que é muito legal como o ambiente já retrata isso pra gente sem a gente mesmo entrar no filme. O filme começou, pum, já tem todas essas coisas acontecendo, a gente está vendo sem a gente mesmo perceber. Então o ambiente todo do personagem ele é composto por esses elementos, né? Ali a gente viu, no Virgem de 40 Anos, um personagem um pouco mais para dentro de si, introspectivo e que tem muita coisa para ser guardada, né? Ele precisa de muito mais estímulo para colocar para fora. Já o Vito Corleone ele já atingiu a maturidade da personalidade dele. Ele já sabe bem quem ele é, o que ele é capaz e as pessoas estão chegando ali para ele para pedir favores porque sabem da capacidade dele. A composição do personagem ela tem um ambiente como foco, mas ela também tem um mundo comum. Né? O que é o mundo comum? O mundo comum é tudo que cerca o personagem. A família, os amigos, as roupas que ele veste, os interesses pessoais, o gosto por culinária ou não, se ele gosta, que comida que ele gosta, que comida que ele não gosta, qual é o trauma da família dele, qual é o trauma pessoal que ele viveu, se ele é um cara que tem um relacionamento fácil com as pessoas, se não. Então tudo isso é o mundo comum dele. É o que é inerente ao personagem enquanto a gente vê ele antes da ruptura. Esse mundo comum ele fica muito evidenciado em filmes como, por exemplo, O Senhor dos Anéis. O mundo místico ele tem várias regras ali. Né? A magia, os demônios, os elfos, né? Os anões, todo esse universo representa algo muito maior do que aquilo ali que está sendo mostrado na tela. Isso é o mundo comum, a gente aceita essas regras, a gente entra nesse universo sem precisar de muita explicação. Ele precisa só aparecer para a gente de uma forma orgânica.
de uma forma que faça sentido dentro da narrativa. Não pode ter ruptura, nem que a regra depois se desfaça ao longo da narrativa. Ela tem que ser estabelecida desde o começo e respeitada até o fim. A gente vai ver um pouquinho dessa cena do Senhor dos Anéis para a gente poder botar exatamente o exemplo do que a gente está falando. Você não vai passar! Não! Corram, seus tolos! Nessa cena a gente viu que o Frodo ele aceita todas as regras do universo dele porque fazem parte do que ele conhece enquanto mundo comum. Não tem nada de estranho ali acontecendo para ele. A magia, os elfos, os anões, tudo faz parte do que ele conhece enquanto realidade. Se o personagem principal se insere dessa maneira de forma orgânica, a gente também vai. O espectador vai embarcar de uma forma orgânica. Naturalmente estabelecendo essas regras desde o início, né, sem quebrar essa narrativa, dando regra desde o início e respeitando até o final, tenho certeza que seu personagem vai estar bem inserido. O personagem também é composto pelo interior dele. Né? O interior do personagem é a ordem biológica dele. E aí eu estou falando da idade, da família dele, dos amigos, né? Como ele se relaciona com essas pessoas a partir da personalidade dele. Né? Os traumas que ele carrega, quais são as circunstâncias que ele vive hoje em dia. Então a ordem interior ela vai falar muito mais de questões que o personagem não controla, certo? Porém tem também a ordem exterior. A ordem exterior vai falar do personagem também de coisas que a gente já mencionou aqui nesse vídeo. Por exemplo, o ambiente, a ordem da questão familiar, onde ele nasceu, onde ele foi criado, qual é o país que ele se encontra, né? Se ele está morando no país que ele nasceu, tudo isso compõe o exterior do personagem e você tem que pensar. Na hora de criar o seu personagem, você vai pensar, pô, ele é um cara que consegue interagir bem com a família? Se colocado dentro de um ambiente, vamos dizer, social, com os amigos, pessoal do trabalho, como ele interage? Qual é a forma como ele reage a situações que ele não se sente confortável? Tudo isso você tem que pensar e tudo isso vem de fora para dentro. Né? São coisas que agem no mundo dele e que vêm na direção do personagem e ele tem que reagir. Você tem que pensar nisso e como que vai compor isso dentro da narrativa. Bom, ainda no exterior, tem um quesito muito importante que você tem que pensar. Como são os momentos íntimos do seu personagem? O que ele faz quando ele se encontra sozinho e ninguém está olhando? Quais são os hobbies dele? Quais são as vontades que só ele consegue identificar? Vamos ver um pouquinho do que a gente está falando. Já vivi muita coisa. E agora acho que descobri o que é preciso para ser feliz. Uma vida calma e sossegada no campo, com possibilidade de ser útil a pessoas às quais é fácil fazer o bem, que não estão acostumadas a serem servidas. E trabalho que se espera possa ser útil. Depois de descanso, natureza, livros, música, amor pelo próximo. Essa é a minha ideia de felicidade. E aí, acima de tudo isso, ter você por companheira. E filhos, talvez. O que mais o coração de um homem pode desejar? A gente viu aí nessa cena que o personagem principal ele está inserido no ambiente que ele sempre sonhou, que é a natureza. Esse personagem especificamente, ele queria se encontrar na natureza. Ele queria ficar sozinho. O ambiente dele era completamente refletido pela solidão quando ele morava em sociedade, vamos dizer assim. Ele não se dava bem com a família, ele não se dava bem com a irmã, ele não se dava bem com os amigos. Todos esses elementos que compunham o exterior desse personagem foram carregando ele para uma solidão, que era o que ele buscava desde o começo do filme.
Então a gente vê nessa cena a beleza da solidão que ele vê, né? É uma coisa que você só consegue entender vendo o filme. O personagem, ele carrega isso desde o começo. E quando a gente vê uma cena como essa, a gente entende que o momento íntimo dele era realmente ali, onde ele estivesse sozinho, em contato com a natureza, sem mais nada social atrapalhando essa interação. Então, nessa narrativa, você tem que pensar também nos caminhos que o seu personagem pode fazer. Para onde ele vai para se encontrar, né? Como é que ele vai fazer para recuperar esse equilíbrio, não só o equilíbrio dentro de si, mas também o equilíbrio da narrativa. O que você vai fazer com o seu personagem e como ele vai distribuir as ações dentro da narrativa. Tudo isso são momentos importantes que você tem que pensar desde o começo na criação do seu personagem. Não adianta começar um personagem sem responder essas perguntas primeiro. Todo personagem precisa de um objetivo. Quando a ruptura acontecer na narrativa, qual vai ser o objetivo do seu personagem? O que ele vai precisar fazer para trazer de volta o equilíbrio, restabelecer o equilíbrio no mundo comum dele e conseguir viver em paz. A gente sabe que não vive em paz, mas naquela narrativa ali acaba no felizes para sempre. Como é que vai ser para o personagem chegar a esse momento? Você precisa pensar nos elementos que vão compor esse universo para poder ter dificuldades suficientes, situações que o personagem precisa enfrentar e que sejam reais, que ele possa realmente enfrentar e se superar. Dentro desse pensamento, vamos dar uma olhada nessa cena específica de Gladiador, que é um filme que eu adoro também. Eu acho que o personagem ele transforma muito durante a narrativa, né? Ele começa como um general e termina como um dos maiores gladiadores da história de Roma. Dá uma olhadinha só. Ávidos e famintos. Nada ainda. Nem sinal. Há quanto tempo ele partiu? Há quase 2 horas. Vai haver luta? Saberemos em breve. Soldado! Mandei mover as catapultas para frente. Estão fora de alcance. O alcance está bom. O perigo para a cavalaria. É aceitável. Correto. Disseram não. Gladiador, o Imperador quer conhecê-lo. Estou à disposição. De pé. De pé. Sua fama é justa, espanhol. Acho que nunca houve um gladiador como você. Este jovem insiste que você é Heitor renascido. Ou será Hércules? Por que o herói não se revela e nos diz seu verdadeiro nome? Você tem um nome? Meu nome é Gladiador. Como ousa me virar as costas? Escravo! Tire o capacete e me diga o seu nome. Meu nome é Máximos Décimos Meridius, comandante dos exércitos do norte, general da Legião Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima.
a gente viu aí como que é importante o personagem ter elementos que façam ele se transformar ao longo da narrativa. O gladiador, ele sai de um general super poderoso de Roma para virar um gladiador, um dos maiores gladiadores da história de Roma, tudo bem, mas ele ainda é um gladiador. É uma pessoa que não seria um general, vamos dizer assim. A gente não pensaria num general quando a gente pensaria num gladiador. E isso aconteceu porque a narrativa criou elementos que fizeram ele caminhar nesse sentido. A ruptura foi tão grande nesse universo do gladiador que ele precisou enfrentar coisas que ele não sabia que viriam pela frente. Não era um exército invadindo Roma, era ele mesmo tendo que lutar contra vários exércitos. Essa situação criada dentro da narrativa foi importante para transformar o Maximus e chegar até o momento que ele reencontra a família daquela forma brilhante que acontece. Essa transformação só é possível porque o mundo comum foi muito bem feito, o ambiente do personagem foi muito bem respeitado e a ordem interior e exterior estavam definidas desde o começo. Então, a partir disso, a ruptura fica muito mais fácil acontecer e você consegue enxergar o final da sua narrativa.